vocês, mas deixa para mim o projeto final. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de hoje, Instalações Elétricas Industriais, tá? Hoje do dia 21/6. Então, dando sequência aqui, hoje a gente finaliza essa parte de correção do fator de potência. Aula que vem a gente entra em um novo assunto, tá? Então, eu vou corrigir o exercício que eu deixei aqui para vocês. No final da aula, se der tempo, eu vou falar do projeto, tá? Final que eu postei para vocês, já dando uma olhada. Esperar para ver se o Thiago e o Neilo vão chegar, né? Enquanto isso, eu vou corrigindo. Eu vi que vocês postaram aqui, né, lá no Classroom, o exercício. Só que eu ainda vi que ainda tem alguns alunos ainda não pegaram a ideia da questão que eu comentei. Quando que alguns alunos estão fazendo pelaquela fórmula de demanda ainda, né, calculando pela demanda, né? E nesse caso, como igual eu informei na última aula, como eu botei essa observação, todos os motores partem simultaneamente, e a demanda máxima é igual à potência instalada, não precisa usar aquela fórmula de demanda. É só calcular a potência total mesmo, né? Não tem a necessidade de utilizar aquela fórmula, né? Então, tem que ficar um pouco atento a isso, tá? Se eu não der essa informação aqui, aí você usa a fórmula da demanda, que você aí utiliza aquele fator de simultaneidade, né? Fator de utilização, enfim, né? Nesse caso aqui não tem a necessidade, por conta dessa informação aqui que eu dei, tá? Então tem que ficar atento a isso aí, certo? Então, aqui, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, aqui eu já até pus o exercício aqui, com aquele triângulo aqui, para a gente adiantar aqui o expediente, né? Para a gente fazer aqui o exercício, tá? Bom, então vamos lá, resolver esse exercício. Então, nesse caso, eu pedi o seguinte, utilizando o método analítico, então, eu pedi só o método analítico, tá? Prestar atenção nisso, né? Até, acho que a Isadora, você tá aí, tá nos ouvindo por aí, Isadora? Opa, beleza, Isadora? Então, eu acho que você foi, nesse caso, você fez o método tubular e o método analítico, tá? Eu tinha pedido só o analítico nesse exercício. No anterior, eu pedi os dois, nesse eu pedi só o analítico. E a questão da demanda também, Isadora, igual eu comentei. Aqui você não precisa usar aquela fórmula da demanda, né? Usar fator de simultaneidade, fator de utilização, não tem necessidade, tá? Então, assim, eu vi que no exercício passado, de aplicação 2, que você tinha feito por demanda, né? Eu comentei na aula passada que não precisava. Quando eu boto essa observação aqui, né? Eu acho que você acabou mandando assim novamente. Então, aqui eu estou mais interessado, assim, eu estou usando a sala elétrica para ter uma potência. E aí, corrigir, eu estou mais interessado em corrigir a potência. Pegar uma potência total, ativa, uma potência aparente, no caso, uma potência reativa, e encontrar esse banco de capacitor, né? Esse QC, que é a minha potência reativa capacitiva. Nesse caso, eu estou mais interessado nisso, né? Então, assim, o exercício é mais simples do que as que você fez, né? Então, às vezes, vocês prestam um pouquinho mais atenção no enunciado, tá? Até para não dar, para vocês não terem tanto trabalho, né? Então, acaba que fica um exercício até mais simples aí para vocês. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá.
Deixa isso aqui. Espaço aqui. Bom, então aqui, né, o primeiro passo, a gente vai descobrir aqui qual que são as potências, né? Então aqui eu sei que a minha potência instalada, ela vai ser igual à minha potência ativa. Então eu vou encontrar minha potência ativa de cada CCM, né? Para somar, para depois eu encontrar aqui do QGF, porque nesse exercício eu estou pedindo para usar um método analítico, fazer a correção do fator de potência do quadro QGF. É desse aqui, ó, do QGF que eu quero corrigir, tá? Então, esse QGF eu tenho que levar o fator de potência que eu encontrar, que eu não sei qual que vai ser, que vai depender aqui dos meus motores, eu tenho que elevar esse fator de potência para 0,92, né? Então, o QGF, eu falei que ele alimenta os quadros CCM1 e CCM2, então calcular também a capacitância do banco de capacitores. A capacitância desse banco de capacitores, pessoal, também é só uma, é para o QGF, né? É o capacitor que vai vir aqui para esse QGF, né? Eu vi que teve aluno também que fez encontrou um valor de banco de capacitor para o CCM1 e um valor para o CCM2. No exercício, eu pedi só um geral para o QGF, tá? Tudo bem que na prática, provavelmente eu tenho um para o CCM1 e um para o CCM2, né? Eu vou ter esse banco de capacitor para os dois, só que no exercício eu pedi um só para o QGF, tá? Então tem que prestar atenção assim no que o exercício está pedindo, né? Então eu dei os dados dos motores aqui, ó, a potência, né? Coloquei aqui a potência de cada motor, né? M1 25 CV, M2 3 CV, M3 100 CV, todos de 4 polos, 380 volts, 60 Hz. Para demais informações, constar a tabela 6.4 do livro do Mamed. Beleza? Então, o que que a gente precisa saber também? O rendimento, né? Outra informação que a gente precisa saber é o rendimento e o fator de potência. Porque o fator de potência, ele que vai me dar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo φ, ele vem a partir do fator de potência. Então, eu vou ter um triângulo desse aqui, ó, para cada tipo de motor, né? Cada tipo de motor vai ter um fator de potência diferente. Então, eu tenho que corrigir, né, o fator de potência de cada motor, né? De cada motor aqui eu vou ter que fazer essa correção, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no cantinho, vou fazer uma tabelinha pegando esses motores e fazendo essa correção. Deixa eu diminuir isso aqui para ganhar um espaço aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma tabelinha, montar uma tabelinha aqui, né, que eu vou colocar aqui qual que é o motor, né? Aqui vai ser vamos pôr aqui, é o motor, de azul, eu vou pôr aqui que é o motor 1, motor 2 e aqui o motor 3. E aí aqui eu vou colocar aqui o N, que é opa, aqui o N, que é o número de motores que eu quero. Eu vou pegar aqui também o cosseno φ, né, que é o fator de potência dele. Vou chamar aqui de FP, fator de potência. E o Nzinho aqui
que é o rendimento, né? Eu acho que as informações que eu preciso de cada motor são essas aqui, se eu não me engano. Até o momento é isso, tá? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu posso pegar também o ângulo, né, de cada motor, porque em cima, como eles vão ter fator φ diferente, eu vou ter ângulo diferente, vocês concordam? Então, deixa eu mudar aqui. Vou pôr daqui, ó, o rendimento, né, o fator de potência, e aqui eu vou pôr o ângulo, né, o ângulo. Qual que é o meu ângulo aqui? Qual que é o meu ângulo φ, né? Quanto vai ser esse ângulo φ aqui em graus, né? Que aí eu já fico tudo com esse valor tudo aqui tabelado, né? Aqui, ó, já fiz uma tabelinha aqui, né? Que eu vou preencher ali com os valores, tá? Então, preencher aqui de preto, vai ficar diferente. Então, motor um, ele tá aqui, ó, né? Ele tá no CCM1. Então, a gente já sabe que eu tenho 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Motor 1, eu tenho 10 motores 1. Motor 2, eu também tenho 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Duas carreiras de 5 aqui, duas linhas de 5. Motor 2, eu também tenho 10. E o motor 3, eu tenho o quê? 5, né? Beleza, então tem 5 motores aqui. Agora, as demais informações eu tenho que buscar eu tenho que buscar no livro, né? Então, eu vou pegar aqui no livro, do Mamed, na tabelinha 6.4, né? Igual eu falei para vocês ali. Então, vou dar um Ctrl F aqui, ó, tabela 6.4. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, aí eu vou pegar pela potência de cada motor, né? Pela potência de cada motor. Eu podia ter posto aqui na tabela também a potência, né? Eu não pus, né? Que era um dado importante aqui também. Eu acabei me esquecendo aqui de colocar aqui a potência, né? Então, eu posso... Vou dar uma puxada aqui, por exemplo, e colocar aqui criar mais uma coluna aqui. Criar mais uma coluna aqui que eu vou chamar de que vai ser a minha potência em CV aqui, né? Minha potência em CV. Então, o motor M1, ele tem 25. O motor M2, ele tem 3. O motor M3, ele tem 100, tá? Por que que eu pus esses motores, um tão baixo, um tão alto, um médio? Para eles terem fator de potência diferente, né? Então, você vai ter um fator de potência bem diferente entre eles. Então, a minha intenção foi essa. Então, o que que a gente vai pegar de informação aqui, ó? Essa coluna do fator de potência, que é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa coluna 6 aqui, né? E a penúltima coluna, que é o rendimento. Então, essas duas informações que a gente vai obter agora. Lembrando que eu dei a informação que ele era 4 polos, né? Então, vou vir aqui no de 4 polos. Primeiro, ó, motor de 3 CV, né? 3 CV. Então, ó, ele tem 0,73 de fator de potência, 0,73 de fator de potência e 0,82 de rendimento.
Então, 0,73 de fator de potência. Peraí, 0,73. 0,73 de fator de potência e 0,82 de rendimento, né? 0,82 de rendimento. 0,82 de rendimento. Bom dia, Neylor, tudo bom? Beleza? Então, a gente está seguindo aqui, fazendo a correção aqui do exercício aqui. A Isadora, então, a questão que eu pedi para vocês é buscar as informações na tabela, né? Então, são exatamente essas informações aqui que a gente precisaria, que era o rendimento e o fator de potência, né? Que é as informações que realmente estão nessa tabela, que está nessa tabela 6.4, né? Porque na verdade, quando eu faço usando aquela fórmula da demanda, eu tenho que buscar até outras tabelas, que é a tabela de fator de utilização, fator de simultaneidade, né? Então, que nem está nessa tabela 6.4, né? Estão em outras tabelas. Então, eu teria que até acessar outras tabelas para fazer lá pelo método da demanda, tá? Beleza? Então, aqui, ó, a gente buscou peraí, só que esse aqui é um motor de 3 CV, eu coloquei aqui no lugar errado, o motor de 3 CV é o M2, né? O M2 que é de 3 CV. Então, aqui é 0,82 aqui, e aqui 0,73 aqui, né? Eu tinha colocado no lugar errado aqui, ó. Vou apagar de cá e mudar. Beleza? Então, vamos buscar agora o motor de 25. Vamos buscar essa informação do motor de 25, né? Lembrando que ele é 4 polos. Tá aqui, a primeira linha aqui, um motor de 25. Então, ele tem um fator de potência de 0,84 e um rendimento de 0,90, tá? Fator de potência 0,84, rendimento 0,90. Então, fator de potência aqui, ó, é 0,84 e o rendimento aqui 0,90. 0,90. Bom dia, Tiago. Bem-vindo à aula. A gente está fazendo aqui a resolução do exercício aqui de aplicação 3. Primeiro, a gente ainda está levantando os dados aqui do exercício. Então, vamos pegar aqui agora o motor de 100, né? Pegou de 25, 0,90 e 0,84, né? Aqui, ó, 0,84 e 0,90. Então, vamos para o motor de 100. O motor de 100, ele vai ter um fator de potência de 0,85 e um rendimento de 0,92, tá? Então, fator de potência 0,85 e 0,92. Então, aqui, ó, fator de potência 0,85 e aqui o rendimento de 0,92, né? Ó, 0,87 e 0,92. Fator de potência é 0,87. Não é 0,85, não. 0,87. 0,87 e 0,92. Pessoal, peraí, só um... Voltei. Tá com barulho ali. Bom, então, a gente agora
né? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou levantando, antes de começar a fazer os cálculos, levantando todas as informações que eu vou precisar. Depois, os cálculos já ficam mais fáceis, né? Então, como vocês viram aqui que cada motor tem um fator de potência diferente, certo? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar pegar todos esses fatores de potência aqui, né? Todos esses aqui, ó, que está aqui, e a gente tem que levar ele a 0,92, que é o que o exercício aqui está pedindo. A gente vai ter que elevar eles a 0,92. Então, uns vão precisar de mais correção, outros de menos. Só que, igual eu falei no início do exercício, eu não pedi para fazer para o motor, não pedi para fazer para o CCM, pedi para fazer a correção do QGF. Então, a gente vai pegar aqui cada caso, né, e encontrar essa potência e, e fazer a correção aqui para o QGF, tá? Fazer essa correção total aqui de quanto que a gente vai levar, né, pro QGF, beleza? Só que aí, para a gente fazer isso, quando a gente faz o método analítico, né, qual que é a fórmula do método analítico, né? Fórmula do método analítico, eu vou encontrar o QC, né, que é esse aqui, ó, né? Qual que seria a minha potência reativa capacitiva que eu preciso? Para encontrar isso, eu vou pegar a potência, vou pegar a tangente do ângulo φ1, que é o que eu tenho, menos a tangente do ângulo φ2. Então, eu tenho que fazer essa diferença aqui, né? Então, beleza. Nesse caso, aqui eu tenho que elevar para 0,92, né? Então, aí isso aqui que é o que eu tenho, né? Mas eu não posso simplesmente pegar isso aqui e vão falar, professor, eu posso pegar e somar isso aqui, fazer uma média? Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque o número de motor não é o mesmo, a potência também dos motores também não são a mesma, o rendimento é diferente, então é tudo diferente. Se os motores fossem todos iguais, eu podia fazer, mas aí se os motores fossem iguais, o fator de potência deles também seriam iguais, né? Vocês concordam? Então eu vou ter que somar aqui, né? Eu vou ter que encontrar essa potência reativa para o caso do motor 1, para o caso do motor 2 e para o caso do motor 3. Aí depois que eu encontrar o que cada um precisa, né? Já considerando a quantidade, a potência, aí sim eu posso somar. Aí eu somo essa potência capacitiva reativa aí nessa porção de que cada um precisa e acho a total aqui do meu QGF, tá? Mas antes eu tenho que fazer essa diferença aqui, né? Para isso, também, eu tenho que encontrar a potência, né? Esse P aqui de cada um, né? Então, aqui, o primeiro passo, a gente vai fazer aqui para o motor M1. A gente encontra o P, né? A gente vai usar o ângulo aqui, né? E aí a gente encontra o QC dele. Então, eu já coloquei aqui nessa tabela o ângulo, que eu vou ter que saber o ângulo de cada um, né? Esse ângulo, né, para encontrar esse ângulo, eu vou fazer o quê? O cosseno φ a menos 1. E eu encontro o ângulo de cada um aqui. Ó. Então, no caso do M1, eu vou vir aqui na calculadora, ó, Shift, cosseno φ a menos 1 de quê? De 0,84. 0,84. Então, esse aqui me deu um ângulo ó, de 32,85999. 988, né? 32,85988. Nesse caso, como é que a gente faz, hein? Eu não passei um padrão para vocês, mas eu costumo muito pegar assim, né? Duas casas depois da vírgula e arredondar aqui a última casa, né? Então, pega duas casas depois da vírgula, arredondando a última. Então, 32,85, esse aqui o próximo número é 9, aqui vira 86, né? Então, ficaria 32,86. Então, esse ângulo aqui,
32,86 graus, né? 32,86 graus, certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, cosseno φ a menos 1 de fator de potência 0,73, 0,73. Então, deu um ângulo aqui de 43,113, né? Então, pega duas casas aqui, como aqui é 3, então mantém 11 aqui, né? 43,11. 43,11 graus, né? E aí, aqui, eu vou pegar o 0,87 agora, né? Então, cosseno φ a menos 1 de 0,87. Então, isso aqui vai dar 29,541. 29,54. 29,54. Beleza? Por que que eu estou achando o ângulo? Porque depois eu vou ter que fazer tangente disso aqui, ó, né? Vou ter que fazer tangente disso aqui. Então, no caso aqui, como eu tenho, vamos fazer aqui o primeiro aqui, primeiro passo, acho que eu não vou chamar de primeiro passo, não, vou pôr aqui para motor 1, né? Motor 1. Então, aqui para o motor M1, né? O que que eu vou calcular para o motor M1? Primeiro, eu vou calcular a potência, né? Então, essa potência, P, igual eu tinha falado para vocês, reunir tudo numa fórmula só, né? Então, vou pegar o número de motores vezes a potência desse motor vezes 736 para transformar isso para watts, né? 736 dividido pelo rendimento. Então, com essa fórmula, eu já encontro aqui direto a potência. Lembrando que eu vou encontrar a potência em watts, que não é a demanda, né? Igual eu já expliquei também, como eu pus todos os motores partindo simultaneamente, demanda máxima igual a potência instantânea, eu não preciso calcular a demanda, basta eu encontrar a potência, que eu já vou encontrar essa potência em watts, depois eu converto para quilowatts. Se eu multiplicar por 0,736, eu já encontro em quilowatts, tá? Vamos fazer assim para não me confundir. Então, aqui, como que fica? Do motor 1. Motor 1 eu tenho quantos motores? 10. Qual é a potência dele? Tá aqui, ó, 25 vezes 736 dividido pelo rendimento. Qual que é o rendimento? 0,9. Beleza, então essa potência aqui vai ser, só basta agora eu multiplicar, ó, né? Vamos pôr aqui já direto, 250, que é 10 vezes 25, 250 vezes 736, isso aqui dá 184 mil, dividido por 0,9. Então, aqui, ó, deu 204,444,444, né? Se eu dividir isso aqui por 1.000, né? Então, que é, no caso, para encontrar aqui em K, 204,44 quilowatts. Então, essa é a potência aqui, né, que eu tenho, né? Deixa eu só excluir isso aqui. Bom, encontrei a potência, beleza, do motor 1. Agora, o que eu tenho que encontrar aqui do motor 1? Eu vou encontrar agora do motor 1 o meu QC, né? Pelo método analítico aqui, ó. Né? Pelo método analítico, eu vou encontrar o QC. Né? Então, aplicando o método analítico, o meu QC vai ser o quê? Vai ser essa potência vezes, né, a tangente do ângulo α1, né, menos a tangente aqui do α2, que é o que eu quero chegar, menos, né, meu alfa depois, né? Ou então tangente de, eu falei alfa é φ, né, pessoal? Tangente de φ menos φd, né, que é φ depois, ou φ1, porque que eu chamei de φ2 e φ1, né? Eu tinha um φ inicial e o φ2 final aqui, né? Então, no meu QC,
meu QC, ele vai ser aqui a potência que eu acabei de encontrar, né? 204,44K, né? Isso aqui vezes tangente do ângulo 1, que é o que eu tinha antes. Aí para o motor 1, ó, o meu ângulo é esse aqui que eu já encontrei, ó, 32,86, menos tangente aqui do ângulo 2, que é o que eu quero achar. Aí o ângulo 2 eu ainda não achei, né? Eu tenho que pegar aqui esse 0,92. Então vou achar aqui, né, o meu ângulo 2 aqui, né? O meu φ depois aqui, ó. Meu φ depois, meu φ 2. É meu φ 2 aqui de todos os casos, né? Que aqui é o φ 1. Na verdade, esse aqui seria o φ 1 do motor 1, né? φ 1 do motor 2. Dá para entender. O meu ângulo 2, ele vai ser o quê? Cosseno a menos 1 de 0,92. Então, cosseno a menos 1 de 0,92, a gente já sabe aí que vai dar até 23, né, 0,7, mas vamos fazer aqui, né, que a gente já trabalhou com ele antes. Cosseno a menos 1 de 0,92, 23,7, 0,7, 23,07. 23,07 graus. Então, vou usar esse 23 menos 23,07 graus aqui, né? Então, aqui é o meu QC. Deixa eu tentar ganhar um espaço aqui, para ver se eu vou conseguir fazer dos três. Aqui tudo aqui nessa mesma página aqui, tá? Então, isso aqui, o que vai virar, né? Isso aqui vai me dar aqui um QC de o QC, no caso do motor 1, né? Vamos dar um QC aqui, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, já vou fazer tudo de uma vez. Então, é os 204 mil, 204,44, isso aqui vezes 1.000, né? Ó, vezes 1.000. 204.440, né? 244, o último ali seria até 4, né? Porque aquela hora tinha dado 444, mas beleza, não vai dar muita diferença não. 204,440 vezes, abre parêntese, tangente, né? Tangente de 32,86. Vamos gastar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer aqui a tangente separada primeiro. Se bem que vai dar um número quebrado, né? Vamos ver quanto vai dar aqui também. Tangente de 32,86 menos tangente de 23,07. Ó, deu 0,22, né? 0,22. Se fosse fazer aquele método tabular, provavelmente ia dar uma coisa assim próxima disso aí. Então, 0,22 vezes 204, falar então, 0,44, né, vezes 1.000. Vezes 1.000. Então, aqui, ó, 44.981, né? Porque aqui também, como eu fiz vezes 1.000 lá, eu tenho que dividir por 1.000 agora, para achar em K, né? Então, na verdade, aqui deu 44K,98. 44,98K. O que? KVAR, né? Capacitivo, né? Então, 44,98 kVAR capacitivo. Então, esse aqui foi a minha potência reativa capacitiva, né, do meu banco de capacitor que eu necessito para corrigir os motores
do motor, os motores 1, que é o do CCM1, né? Que o CCM1 só tem motor 1. Então, isso aqui era o que eu precisava para o motor 1, tá? Então, agora, vamos fazer aqui, ver se vai caber isso aqui, né? Vou fazer aqui do motor 2, né? Tentar fazer isso aqui caber aqui, vamos ver como que eu faço. Então, agora eu quero... Opa, mas essa cor verde hoje já tá querendo trabalhar. Toda hora eu pego ela, né? Motor 2, motor 2. Hoje aí, dia 21/6, né? Winter, winter has come, né? Winter has come, né? Oh, dá até uma saudade aí de GOT, não dá não? Chegada do inverno. Quem assistiu A saudade de quê, professor? de GOT? Que isso? GOT. Game of Thrones. Ah, tá. Game of Thrones. É, é, Winter, eles ficavam, né? Winter in Scum. Winter in É, Winter is Scum. coming. Então, hoje, Winter has come, né? Hoje é o primeiro dia do inverno, dia 21 de junho. E o pau já tá torando muitos dias. É, hoje aí a gente tem o solstício de inverno aqui no Brasil, né? É o menor, nosso, hoje é o menor dia do ano, né? E a maior noite. Então, hoje vai escurecer mais cedo. Lá nos Estados Unidos, o contrário, né? Lá nos Estados Unidos, não, né? No hemisfério norte, né? O maior dia, menor noite. E aí? Então, vamos fazer aqui do motor 2. Motor 2, então a gente também tem 10 motores 2, né? Eu já vou escrever aqui direto, ó, 10 motores 2, vezes a potência do motor 2, que é 3, vezes 736, dividido pelo rendimento do motor 2 aqui, ó, que é 0,82. 0,82. Então, essa potência aqui do motor 2, ela, ela vai ser dada aqui, ó, né? Ela vai ser, vamos fazer o cálculo aqui. 10 vezes 3, 30, né? 30 vezes 736, dividido por 0,82. Isso aqui, então, vai dar 22, né? Se eu dividir aqui por 26,92, né? Como eu tenho um 6 aqui, a gente dá aquela arredondada, né? Então, 26,93K. 26,93. 26,93K. Watts, né? Que a gente está falando aqui de potência ativa, como eu já estou dividindo aqui pelo rendimento, então é a minha potência ativa aqui, né? E a potência, quer dizer, a potência elétrica, né? Todo jeito, no rendimento aqui não muda, né? Todo jeito aqui em cima eu encontrar em watts. A questão de eu dividir pelo rendimento é para eu encontrar a potência elétrica, né? A potência que esses motores estão demandando do sistema, né? Porque aqui, até se eu não dividir pelo rendimento, eu tenho a potência na ponta do eixo, né? A potência mecânica, né? Aqui eu quero a potência elétrica, então por isso que eu estou dividindo pelo rendimento. Beleza? Bom, então aqui, com essa potência, aí eu já vou fazer esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo eu estou visualizando aqui, que vai caber aqui, mas vai ficar um pedaço esquisito aqui para esse outro motor. Estou querendo mexer aqui para ver se fica melhor aqui, ganhar um espaço. Quer ver? Estou pensando em passar essas informações aqui, talvez do motor 1 aqui para cima.
Gastei muito espaço aqui, né, com o motor 1. Também gasta muito espaço aqui com o motor 1. Ver se eu ficar um pouquinho melhor aqui. Motor 1. Motor 1 ali. Motor 2. Vou calcular esse QC aqui do motor 2 aqui no cantinho aqui mesmo. Depois eu ganho um espaço ali. Então vamos lá. Então, motor 2 eu tenho a potência, eu vou encontrar esse QC aqui, né, do motor 2, né? Então vai ser o quê? Na verdade, vai ser a potência que eu encontrei ali, 26,93K, vezes a tangente, né, tangente do ângulo 1, que é no caso do motor 2, que eu estou fazendo agora, ó, que é 43,11, tá? 43,11 menos a tangente de 23,07. 23,07. Vou apertar aqui, né? 23,07. Então, aqui eu vou ter um QC de... vamos fazer a tangente do primeiro. Tangente de 43,11 menos tangente de 23,07. Então, aqui, ó, já dá 0,51, né? Deu bem mais alto, né? O outro tinha dado 0,22, mas por quê? Porque aqui você vê que o ângulo aqui, ó, ele é maior, né? 43, porque eu tenho um fator de potência mais baixo do que no caso anterior, né? Então, isso aqui vezes, então, vai acabar necessitando uma potência reativa capacitiva maior. Isso aqui vezes 26,93, resultado que eu encontrar já vai ser em K. Né? Então, 13,74, arredondando aqui, 13,74K. 13,74 kVAR. Então, essa aqui é a potência, né, do motor 2 aqui, né? Potência capacitiva que eu necessito. Então, vamos fazer aqui, ó, do motor 3. Vamos calcular aqui do motor 3. Do motor 3, então, minha potência, né, vai ser o quê? Essa potência aqui, ela vai ser, usando essa fórmula aqui, quantos motor que eu tenho? 5, vezes a potência desse motor, que é de 100, vezes 736, tá? 736 dividido pelo rendimento. Meu rendimento aqui é 0,92. Então, essa potência aqui eu vou ter, vou fazer o cálculo aqui com vocês, 5 vezes 100, 500,
vezes 736, isso aqui dividido por 0,92. Então, aqui, 400 redondo. 400K. 400K watts, né? Então, maior, eu tive uma potência maior, né? Mesmo eu tendo menos motor, porque o meu motor era bem mais potente, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que dá até para calcular aqui embaixo, aqui, o meu esquecer. Estudar, vamos calcular o QC aqui. Esse QC, então aqui ele vai ser os 400K vezes tangente desse ângulo aqui agora, que é 29,54. Você pode ver que tem um fator de potência alto, é o mais alto, né? Então o ângulo é o menor, né? 29,54 menos tangente de 23,07. Então eu vou ter um QC aqui do motor 3, esse QC vai ser esses valor aqui, né, 400 mil, vou fazer direto aqui. Vamos ver a comparação da tangente. Vocês vão ver que agora a tangente, ela vai dar um valor bem baixo. Ela vai dar um valor menor do que 0,22, menor do que o primeiro aqui, ó, 0,22, porque ele tem um fator de potência mais alto. Quer ver? Olha só tangente de 29,54. Tangente de 29,54 menos tangente de 23,07. Ó, 0,14, deu bem baixinho, vezes 400. Vou pôr só 400 que eu já encontro isso aqui em K. Então foi para 56,31. 56,31 que kVAR. Então, esse aqui é o potência capacitiva que eu necessito para os motores 3, né? Então, você pode ver aqui, ó, que deu quase próximo, né, assim, né, próximo não, né, mas assim, aqui deu 44 e aqui 56. Mas você pode ver aqui que a potência total era o dobro daqui, né? Do motor 1, eu tinha 204K, aqui 400, né? Então, aqui eu tinha o dobro, né, no motor 3 eu tenho o dobro de potência, da potência ativa, né, e você vê que a questão do banco de capacitor aqui não foi, né, o dobro, né, foi um pouco maior. Por quê? Porque que eu saí de um ângulo, de um fator de potência, nem foi tanta diferença, né, de um fator de potência de 0,84 para 0,87. Mas por quê? Porque aqui, né, esse motor era mais potente, né, enfim. Mas isso aqui mostra, assim, que muda, assim, que muda muito, né? Interfere muito a questão do rendimento, aumentar aqui, tipo, 0,03 de fator de potência, né? Ou de eficiência aqui mostra que esse motor aqui com um fator de potência melhor, ele é mais eficiente, né? A eficiência dele aqui também aumentou, né? De 0,90 foi para 0,92, né? Então, diferenças pequenas aí, no final das contas, no fator de potência no rendimento, no final das contas, faz uma grande diferença. Então, vamos botar aqui, agora, a gente encontrar aqui, como é que eu vou chamar isso aqui? A potência reativa capacitiva total, né? Então, vamos encontrar aqui a potência reativa, né? Então, potência ativa, aparente reativa, potência reativa capacitiva, potência reativa capacitiva total, né? Desses três motores para a gente encontrar lá o QGF, né? Então,
essa potência reativa capacitiva total, vamos chamar de QCT, né? Então, eu vou somar o QC do M1, mais o QC do M2, mais o QC do M3, certo? Então, o QCT total vai ser aqui, ó, do M1, que deu 44,98 K, mais do M2, que foi 13,74 K, mais 56,31 K. Então, esse meu QCT total aqui, né, ele foi igual a 44,80, 44,98 mais 13,74 mais 56,31. Então, aqui eu tive 115,03. 03 kVAR, né? Capacitivo, né? Opa. Então, a primeira parte aqui do exercício, né, vamos dizer por assim, primeira parte do exercício, onde ele calcular, utilizando o método, fazer a correção do fator de potência do quadro. Então, eu preciso de um banco de capacitor com uma potência aqui, né, de 115,04 kVAR. Então, a primeira parte do exercício era essa, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar, eu pedi para calcular a capacitância do banco de capacitores, né? Então, vou ter que achar essa capacitância. E aí, em cima dessa capacitância, eu vou, eu vou definir lá, né, com o meu datasheet, meus valores de meus, meus conjuntos de bancos de capacitor, tá? Então, vou chamar aqui de salvar, dizer que já salvei, né? Vou dar outro nome aqui. Vou dar outro nome aqui para aproveitar aquele desenho ali e vou apagar isso que eu fiz aqui, né? Já está salvo. Deixa só essa informação aqui por enquanto, que eu vou precisar dela. Então, aqui, beleza. Agora eu tenho que achar aqui, ó, meu banco de capacitor para minha carga, que eu chamei, ó, de QDF, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, isso aqui que eu tenho que fazer, ó, encontrar o meu QDF, né? Meu banco de capacitor para o QDF. Então, eu sei aqui que o meu QC total, né? Ou então o QC do QDF, né? Meu QC total, ele é igual ao QC do QDF, né? Vamos dizer assim. QC total aqui, né? Ele é igual a 115,03 kVAR, né? Então, com isso aqui, eu usando aquela fórmula, aquela fórmula, aqui, ó,
Eu vou achar que nesse espaço aqui dá para me calcular. Eu tenho que o meu Q, não, meu C, né? Agora eu vou calcular a capacitância. Minha capacitância, ela vai ser igual a esse QC que eu tenho, né? Dividido por V ao quadrado, vezes 2, vezes π, vezes F. Né? Então, eu tenho isso aqui. Então, eu vou calcular isso aqui. Vou deixar o outro espaço ali, né? Para mim achar as tabelinhas lá. Tá? Então, o meu C aqui, minha capacitância vai ser esse QC, que é o 115,03K, dividido por V ao quadrado, que aqui no caso é 380, vezes 2, vezes π, vezes 60, né, que 60 Hz. Então, a minha capacitância aqui, vamos fazer a conta aqui agora, né? Então, aqui, ó, 115,03, né, certo? 115,03 vezes 1.000. Opa, não posso esquecer aqui do 1.000, vezes 1.000. Então, tá aqui 115.000,03. Isso aqui eu vou dividir por, abre parêntese, 380 ao quadrado, vezes 2, vezes shift, vezes π, vezes 60, fecha parêntese. Isso aqui vai me dar uma capacitância de 2,11 vezes 10 a menos 3. Só que como a gente trabalha em micro, a gente vai multiplicar isso por 1.000, né? Então, se eu vier aqui em engenharia, ó, ele vai ficar 2.113 vezes 10 a menos 6. 2.113,06. 2.113. 2.113,06 microfarad. Não. Então, eu encontrei aqui 2.000, né? Deixa eu escrever isso maior. Eu tinha aqui no canto. 2.113,0306. Não precisa nem de 06, não. 2.113, 2.113. Bota 2.113 2.113 microfarad, né? Então, essa aqui é a minha capacitância, tá? Essa é a minha capacitância. Aí, em cima dessa capacitância, que aí a gente vai fazer igual fez na aula passada, né? De encontrar lá projetar o banco de capacitor, né? Projetar o banco de capacitor trifásico, né? Depois eu até fiz da última aula e fiz e bateu a questão dos bancos de capacitor, né? Então a gente projeta esse banco de capacitor aqui, né? Eu até fiz e postei lá para vocês. Não sei se vocês chegaram a conferir, mas deixa eu fazer de novo aqui para ficar bem fixado essa questão. Então, em cima desse manual aqui que eu passei para vocês, né? A gente foi descendo aqui, ó, e aqui tem a unidade capacitiva. Mas primeiro a gente pegou lá em cima do banco capacitivo trifásico, né? Da unidade capacitiva trifásica, depois a gente só conferiu para ver se batia com a capacitância, né? E aí acabou que eu fiz no exercício anterior e acabou batendo, né? Unidade capacitiva trifásica, né? Então aqui a potência reativa, ó, 380, só que a gente pegou uma maior, né?
uma que chegava nos valores maior aqui, que era mais aqui para baixo, ó, que era essa tabela aqui, ó, unidade, módulo, o módulo, né, pegou o módulo capacitivo trifásico, que ele vinha até 60. Aí tem esse módulo capacitivo trifásico e aqui um outro módulo capacitivo trifásico, banco de capacitor trifásico, que ele vai até 75, de 17 a 75. Esse aqui é o banco de capacitores trifásico, BCW, e aqui em cima é o módulo, né? Um é banco e outro é módulo, né? Eu acho que muda mais assim essa parte física aqui, né? De como ele é conectado, né? Módulo, aí muda aqui a sigla aqui, ó, módulo, e aqui o banco, né? Banco. Então acho que o que muda mais é isso, né? O banco, aqui essa parte, banco capacitivo, e depois a gente tem até o banco, a gente também tem o banco aqui com proteção, né? Esse aqui já vem com a proteção com disjuntor. Mas vamos pegar esse simples aqui mesmo, como a gente sempre fala mais de banco de capacitor, vamos pegar essa tabela do banco de capacitor mesmo, né? Então, banco de capacitor trifásico, para 380, né, no máximo a gente, nessa manual aqui, eu tenho no máximo de potência reativa até 75, né? Então, aqui tem algumas outras informações que para a gente não é importante, a gente tem que entender dessa composição, porque a partir dessa composição, a gente vai pegar lá pela unidade capacitiva e a gente vai descobrir, né, a capacitância se está batendo, né? Então, aqui eu vou pegar esse módulo, como o meu é de 380, aqui, ó, a gente vai pegar, vamos ver um número lá que daria legal lá para fazer essa divisão. Vamos ver aqui. Deixa eu ver um pouco. Vou botar essa imagem aqui. Bom, então esse número, na verdade, eu tenho que olhar em cima do 115, né? Em cima do 115, que agora eu estou falando dessa parte aqui da potência reativa. Então, se eu tenho 115, eu posso usar o que? 70, vai passar, né? 2 de 75, 150, 150. 175 mais 50, 125, né? Ou então 2 de 60, né? 60 mais 60, 120, ó. 2 de 60 acho que ficaria legal, né? Porque um de 60 e um de 50 não dá o 115, né? Então, de 75 e de 50 dá mais, dá 125. Né? Um de 75 e um de 40 dá o 115, né? De 75 e de 40. Mas ali a gente um pouquinho a mais, 115,3, né? Enfim. Acho que pegar um valor igual assim é mais fácil. Um de 60 mais um de 60, 120. Fica até mais fácil aqui para a gente fazer os cálculos desse valor aqui, né? Fica até mais fácil que a gente pega só um, né? Só que aí vai acabar sobrando, né? Vai sobrar um pouquinho. A gente pega essa composição. Porque senão, se a gente pegar de 60, eu vou ter que fazer. Não, de 60 é 12 desse aqui, e o de 40 ele tem duas composições. Ele tem duas composições de 40. Eu tinha que pegar essa composição e essa composição aqui, pro de 40. E essa aqui pro de 75. Mas aí ia dar bem exato, né? Hum, vamos fazer mais aqui o que você, eu acho que você ficaria um negócio mais. O que fariam na prática, eu acho que seria botar dois de 60, viu, nesse caso.
Botar 2 de 60. Vamos botar 2 de 60. Aqui, ó. Os 2 de 60, então eu ia pegar aqui, ó. Então eu ia colocar aqui, tá colocando, né? 2 bancos B, C, W, 60, V, 40, certo? Então eu estava botando 2 bancos desse aqui, me atenderia, tá? Aí no caso de eu verificar a capacitância, como que a gente faz? Eu vou pegar esse aqui, ó, eu vou precisar de 12 unidades dessa aqui. Vou ter que pegar essa unidade, esse código aqui e multiplicar por 12, né? Então é mais fácil eu vir aqui no meu manualzinho da VEG, aqui, eu peguei esse BCW aqui, vou precisar de 12 desse. Aquele dia eu podia ter feito isso. Eu fiz isso, só que eu acho que eu peguei o X assim, sabe? Aí por isso que eu não estava achando, depois que eu fui ver. Então eu pego aqui, ó, dou um Ctrl C aqui, dou um Ctrl F e jogar esse valor lá, ó. Então aqui, ele achou 31. Mas aí eu vou pegar da tabela, dessa primeira tabela, que é a unidade capacitiva. Tá vendo que a primeira tabelinha me dá a unidade capacitiva, que ele está falando a capacitância aqui de cada capacitor, né? De cada capacitor. Então vou precisar, eu vi lá que eu ia precisar de 12 desse aqui, né? E qual que é a capacitância desse, ó, em microfarad? Ela é de 91,9, né? Então vou dar um print, né, nisso aqui, né? Pegando aqui o 380. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui esses valores, né? Então, o que que eu vou precisar aqui? Ó, então, aqui eu vou pegar aqui, ó, né? Esse aqui. Que esse valor aqui é o da capacitância e aqui é a potência reativa, né? Então, aqui, se a gente voltar aqui, ó, no meu manual, aqui em cima é a potência reativa de cada unidade. E aqui é a capacitância, né? Então, a capacitância, eu vou pegar, se eu fizer aqui, ó, aqui está falando que eu vou precisar de 12, né? Se eu fizer 12 vezes 5, vai dar próximo desse 115, né? Na verdade, dos 120, né? 12 vezes 5 vai dar os 60, né? Então, 60 que é o valor total mesmo aqui de cada módulo, né? E aqui, se eu fizer 12 vezes 91,9, vai dar a capacitância de um banco, né? Mas como eu tenho de 2 bancos, então aqui, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, para calcular, eu vou pegar 12, né, para me calcular essa capacitância, né? Para calcular aqui a capacitância, eu vou primeiro fazer aqui, ó, 12 vezes, né? Porque lembra que eu tinha 12 vezes isso aqui? 12,91,9. 12,91,9, que é a capacitância, e aqui, só para a gente ver que as contas batem, se eu for calcular aqui a minha potência reativa, né? A minha potência reativa capacitiva, né? Então, aqui a minha capacitância, C é igual a isso, aqui o QC é igual a isso aqui, né? Então,
Aqui, ó, nesse caso, eu vou estar fazendo o quê? 5, tá vendo? Agora é 12, né? Quer dizer, vamos pôr os 12. E aqui eu tenho 12, ó, 12 unidades aqui, ó, né? Ó, observa aqui esse 12. 12 vezes o 5, né? Só para tirar a prova aqui para vocês verem que vai bater. Então, 12 vezes 5 aqui, eu já sei que eu tenho 60, kVAR, tá? E aqui 12,91, 12,91,9. Aqui, ó, é 1.102,8, né? 1.102,8. 1.102,8. O quê? Microfarad, né? Beleza. Aí, só que aqui eu tô falando o quê? Que eu tenho dois bancos, né? Então, assim, ó, como temos dois bancos, né? Como temos dois bancos de capacitores, eu tenho que multiplicar aquilo ali por 2, né? Deixa eu pôr de outra maneira. Isso aqui eu vou fazer vezes 2. Isso aqui eu vou fazer vezes 2. Encontrei que eu vou fazer vezes 2. E aqui também, vezes 2. Por quê? Dois bancos, né? Ó, eu tenho dois bancos, então tem que fazer vezes 2, certo? Então aqui eu vou encontrar essa capacitância aqui e o meu QC aqui. Aqui eu sei que vai dar 120 kVAR, né? Então eu encontrei aqui o 120. E realmente era o 120 que eu precisava aqui, ó, que eu usei 115, né? Eu precisava de 115, então estou usando 120. E aqui, se eu multiplicar esse valor aqui por 2, ó, vezes 2, vai dar 2.205,6. 2.205,6 microfarad, né? Que aqui, ó, me atende também, né? Porque eu precisava de 2.115 microfarad, e aqui eu vou ter 2.205,6 microfarad. Então, tá me atendendo, né? Por que que deu acima? Porque a gente usou 120K, a gente usou um pouquinho acima, né? Tá vendo que a gente usou um pouco acima? Para dar bem exato, eu ia ter que fazer a conta, igual eu tinha falado com vocês, pegando um de 75 e um de 40. Aí ia dar bem exato. Só que aí o meu projeto ia ficar mais complicado, porque se eu pego um de 75 e um de 40, aí o de 75 eu ia pegar aqui, ter que pegar aqui, 15 desse modelinho aqui, 15 dessa unidade, aí lá no de 40 eu ia ter que pegar 6 dessa unidade aqui, e mais 3 dessa outra aqui, não. 6 dessa, 3 dessa e 15 dessa, né? 15 dessa, 6 dessa e 3 dessa, né? Aí eu ia acabar ficando ali com 3 bancos, né? Um desse, um com 15 desse aqui, um com 6 desse, um com 3 desse, né? Se brincar, acho que se brincar um aqui deve ser até monofásico. No exercício anterior lá, um valorzinho lá deu de monofásico junto, tá? Aqui fica mais simples, né? Eu peguei, no caso, 24 unidades desse aqui, dois bancos, né? Dois bancos desse modelo. Resumindo, dois bancos desse modelo, tá? Então, esse cálculo aqui que eu fiz para vocês foi só para mostrar para vocês que bate, né, os cálculos, né? Que essa fórmula aqui está certa, e para calcular a capacitância é isso mesmo. A gente calculou a capacitância que a gente vê que o valor que a gente faz aqui bate com o que a gente traz aqui dessa, dessa tabela, tá? Então, para a gente ter um valor até mais exato, aqui, ó, deixa eu fazer
só na calculadora aqui, rapidinho, só para vocês verem se a gente tivesse pegado esse valor aqui, ó. Unidade capacitiva, módulo capacitivo, a gente estava usando o banco, né? O banco capacitivo. Aqui, ó, para vocês terem ideia, então aqui, ó, 380, eu tinha falado de usar um de 75 e um de 75 e um de 40, não era? Então aqui era um de 75 mais 40, que dava 115. Isso mesmo, 75 e 40. Deixa eu salvar esse aqui. Já vou salvar aqui, tá? Que a resposta aqui para mim seria essa. Eu estou fazendo aqui com vocês mais de curiosidade, tá? Mais de curiosidade, eu vou estar usando aqui um de... Aqui, ó. Eu vou estar usando, no caso, esse de 75 aqui, né? E esse de 40 aqui, ó. Tá? Então, vou estar usando esse aqui. Aí o de 75 aqui, eu tenho 15, né? Eu vou ter 15 vezes quanto? Eu vou procurar só a capacitância agora. A capacitância dessa unidade aqui, ó. A capacitância dessa unidade, ó, vou buscar ali. Eu vou pegar no primeiro, ó. Opa, peraí, módulo. Então, deixa eu olhar o de cima. De cima. Unidade. Ó, ele até jogou para uma unidade capacitiva monofásica, mas tranquilo. Eu vou poder usar aqui, porque eu vou usar outros em paralelo. É até de 91, né? 91,9. 91,9, que é a UCW 5V40L10. UCW 5V40L10, né? Que é a mesma aqui que usou aqui no de 60. Então, é 91,9 aqui, 91,9. E aqui eu vou fazer 6 vezes alguma coisa e 3, né? 3 vezes alguma coisa, né? Então, vamos achar essa capacitância ali, né? Então, deixa eu descer aqui, ó. Banco capacitivo. Agora o de 40, né? O de 40 eu vou usar 6 dessa aqui. Parece que é a mesma também. UCW 5V40L10. UCW 5V40L10. É a mesma também. Vai dar o mesmo de 91 lá, né? É o mesmo. Mais aqui. É o 91,9 também. Então é o mesmo, tá? Aqui, ó. É o mesmo CW 5V440L10. Vou ter mais 91,9 desse, mais 3 desse outro modelinho aqui, né? Então agora eu vou pegar 3 daquele outro modelinho ali. Vou lá no banco de capacitor, só para me dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais fácil, tá, pessoal? Então agora no de 40 aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, 3 desse modelinho aqui. 3 desse modelinho. Então, eu confiro, eu tenho que ir lá no primeiro, que é a unidade capacitiva. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa unidade capacitiva para 380, ele tem 61, ó, capacitância, 61,2, 61,2. Então, aqui seria 61,2. Então, vamos fazer o cálculo disso aqui e somar, né? Então, aqui vai dar 6 vezes 91,9, dá 551,4, 551,4, não, 551,4, eu vou somar aqui, ó, 3 vezes 60, 3 vezes
61,2, 183,6, 183,6, e aqui 15 vezes 91,9. 15 vezes 91,9. 15 vezes 91,9, que dá 1.378,5. 1.378,5, né? Então, agora, se eu somar esses três aqui, né? Então, tem que ter a minha capacitância total. 551,4 mais 183,6 mais 1.378,5, né? Então, vou somar aqui, 1.378,5 já está na tela, mais 183,6, mais 551,4. Então, eu cheguei em 2.113,5. 2.113,5, o que? Microfarad, né? 2.113,5 microfarad. Então, a gente está num valor aí mais próximo do que a gente precisa, né? Então, deixa eu até buscar aqui a última aula que eu salvei aqui, eu vou pôr aqui para vocês, né? Aqui, ó, quanto que a gente precisava? 2.113,06. Com essa composição que a gente fez aqui, quanto que a gente achou? 2.113,5. Então, um pouquinho a mais, né? Um pouquíssimo a mais, né? Que tinha dado lá 0,5 aqui a mais, né? 0,44, né? Mais exatos, né? A mais, então, em cima da pinta, né? Então, se a gente quisesse o que eu precisava, ó, eu precisava de uma capacitância total de 2.113. Com dois bancos de 60, para facilitar o trabalho aqui, eu tinha uma capacitância de 2.205, né? Aqui, usando esses bancos, eu encontrei exatamente 2.113,5. Usei exatamente aqui mesmo que eu precisava, tá? Aí, detalhe é o seguinte, professor, mas eu jogar mais aqui, uma capacitância maior na rede, isso não me atrapalha? Sim, atrapalha, né? Mas aí o que que acontece? Aí, a ideia é trabalhar com bancos modulares, né? Que ela vai corrigir automático, até porque na indústria isso aqui não vai estar ligado o mesmo tempo, o tempo inteiro. Então, você faz aqui um cálculo total, para um caso que precisaria realmente ficar ligado o tempo inteiro, e faz ele modular, que aí ele vai trabalhar, vai modular ali de acordo com a minha necessidade, né? Você bota esse banco modular ali automático para ele ir modulando aí de acordo com a minha necessidade, tá? Mas aqui eu mostrei só assim, né, que dá para fazer várias composições aí, um banco de 75 de 40, que vai me dar o número exato, ou então usar dois bancos aí de 60 aqui, só para facilitar, né, o nosso cálculo. Beleza, pessoal? Então, acho que agora, na última aula, eu confundi um pouco aqui na hora de buscar, procurar, eu estava olhando aqui, em vez de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, anotava, ia lá, buscava, não achava, né? Depois que eu falei, gente, por que eu não fiz isso? Aí eu até fiz no final, só que aí veio um X junto e atrapalhou o meu esquema, estava no final da aula. Fiz a resposta para vocês, mas eu falei, deixa eu passar isso com eles de novo, para ver direitinho, né? Tirar qualquer dúvida que restava quanto a isso, né? Quanto a essa questão aí de você projetar esse banco de capacitores, tá? Então, assim, na nossa prova eu devo pedir alguma coisa assim, mas não devo talvez entrar tanto no detalhe da capacitância de cada módulo aqui, né? Talvez peço só a capacitância total e qual banco de capacitores, o modelo do banco de capacitores vocês utilizariam, alguma coisa assim, né? Mais ou menos por aí, tá? Beleza, pessoal? Então é isso.
Acho que a gente finaliza essa parte de correção do fator de potência aqui, tá? Por curiosidade, eu até indico curiosidade para complementar, vocês dão uma olhada nesse capítulo lá no livro, lá tem uma média acaba entrando, especificando mais, entrando em alguns outros detalhes lá, né? Mas eu vou, acho que até aqui tá bem visto aí por vocês, está bem entendido o que que é essa correção e como que ela é feita. Próxima aula a gente já deve iniciar aí falar de corrente de curto-circuito. Entrar num próximo tópico. Beleza? Tranquilo? Ricardo, Thiago, Vinícius e Neilo. De boa, professor. Não tem dúvida, Tranquilo. não? Não. Não. Então, beleza, então. Então, fechou, tá? Depois vocês postam lá. Quem ainda não postou, acho que... Não, vocês tudo colocaram, né? Não, beleza. Tá, todo mundo entregou o exercício. Eu atualizei aqui agora. Tá tranquilo, então. Então, obrigado pela presença de vocês. E até amanhã aí, para quem... Até quarta, né? Para quem tiver aula de automação, até quinta para a nossa próxima aula de instalações elétricas. Quarta-feira vai ser síncrona? Quarta-feira? Não, não, agora é presencial, é síncrono, é isso. Online, igual a gente está aqui agora. Ah, beleza. Tanto a aula de automação quanto a aula de instalações, a próxima aula de instalações elétricas industriais também, tá? Síncrona. Ah, beleza. Então, Beleza. quando for assim, do senhor avisa antes, né? Não, beleza, já fala, vamos montar esse padrão. Se eu não avisar, é síncrona. Quando for assíncrona, eu aviso antes. Maravilha, professor. Valeu. Fechou, Arthur. Valeu. Próxima Obrigado. aula. Bom, Até a próxima bom almoço. aula. Bom almoço. Valeu, Arthur.